Olá, hello! Como você está? Hoje nós vamos bater um papo sobre intimidade com o Criador. Intimidade com o Criador. Boa noite, tudo bem? Eu vou fixar aqui o tema da live de hoje. Vai mandando um joinha, um oi, uma formiguinha. Intimidade com o Criador. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Hoje seremos eu e a 01, porque a 03 está lá confinada, sem celular. Oiê, Oi, Rê, tudo tudo bem? Boa bom? noite. Boa noite, gente. Olha só, hoje eu já consegui até fixar aqui o papo de hoje, intimidade com o Criador, porque é um estilo de vida, né, Rê? É, exatamente. A gente ama falar disso, né, Fá? A gente ama compartilhar sobre esse estilo de vida, que é o que traz leveza para os nossos dias, que é o que traz sabedoria, discernimento. Então, vai colocando Ensino para aí, fazer boas escolhas diárias. Boa oi, noite, oi. gente. Deixa eu encaminhar para algumas pessoas Ah, boa aqui. ideia. Vamos encaminhar essa live, manda essa live para aquela pessoa que você sentir no coração, que Que você quer se ouvir uma importa. mensagem. Isso, que é uma mensagem que edifica, é uma pessoa que você se importa, é uma pessoa que você quer ver crescer, quer ver bem. Então, aperta aqui o aviãozinho. Deixa eu mandar aqui também para algumas pessoinhas queridas. Mandei aqui. Pronto, também mandei. Coloca aí uma formiguinha. Vamos bater um papo incrível hoje. Eu até falei, a gente estava conversando, né? Eu e a Rei, a gente sempre conversa sobre isso. Porque algumas pessoas chegam até nós, né, Rei, e falam assim: nossa, mas como é isso? É muito difícil falar com Deus, ou é muito difícil ouvir a voz de Deus. Ou então, É, isso não é para todo mundo, é porque exatamente. você é Muita especial, gente você é fala isso, diferente. Pois é, só que que não é para a todo boa mundo. notícia é que não é Para para todo mundo todo mesmo, não, mundo. é para quem É para quer. quem quer. Ó, eu tenho uma frase para falar que eu amo demais essa frase. Gente, Deus não tem filho preferido. Ele tem filho que o prefere. Nossa, no dia que eu Sim. ouvi isso, fiquei muito mexida. Foi o Paulo Júnior, né, que falou. Deus não tem filho preferido, ele tem filho que o prefere. Então, que seja você, aquele filho que prefere o pai. É simples desse jeito, né? E a gente até resolveu fazer esse bate-papo sobre esse estilo de vida, né? Que é Deus, é um estilo de vida. Porque é algo tão simples e às vezes as pessoas acham que é algo assim muito miraculoso, é algo Complexo, complexo, né? E como assim, cheio de regras, né, Rafa? porque antigamente, né, se a gente for ler a história bíblica, realmente para se achegar à presença era necessário uma série de coisas assim, né? Uma série de protocolos e só podia o sacerdote da época que Rituais. poderia, né, tinha o ritual para falar. Só que quando Jesus veio na forma de homem e aí houve a morte e ressurreição, isso se acabou. E então agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos Intercessores, de né? isso, não precisamos daqueles rituais, aquelas coisas mirabolantes e complicadas. Agora é uma coisa simples, que a gente pode acessar de qualquer Direta. lugar, de forma direta. Basta ter o coração aberto e a gente vai até falar aqui, né, assim, 4 passos, assim, 4 ideias, assim, sugestões que a gente vai trazer para você Sugestões, né? realmente ter uma intimidade, uma experiência com Deus, né? É porque E às vezes a, não sabe nem por onde começar, né? O que que faz.
E E assim, eu quero chamar a atenção também para aqueles que já têm uma caminhada com Jesus, que, eu frequento igreja desde que eu nasci, independente aí de religião e tal. Eu quero fazer um convite que você esteja aberto, porque até a gente, eu e a Rafa, discutindo sobre, conversando sobre, nós fomos acrescentados na nossa conversa. Então, assim, o bom de viver com Deus é que ele tem sempre algo novo pra gente, sabe? Então, hoje, aqui na live, você pode, a partir do seu coração aberto, começar a ter uma nova forma de pensar e, consequentemente, uma nova forma de agir, de procurar Deus, ou de retomar alguns hábitos que você tinha, né? Então, é realmente para todo mundo, para a gente refletir a respeito daquilo, dessa questão da nossa intimidade com Deus. Todo é muito mundo. interessante, né? Porque, por exemplo, às vezes, quem não conhece a Deus fica aqui querendo algo, nossa, mas achando que é difícil. E quem já conhece e tem um relacionamento, às vezes acha assim, eu já sei. Mas é igual qualquer Exato. Ignora, relacionamento na né? nossa. Isso, é igual qualquer relacionamento na nossa vida. Há sempre algo mais para você Com desfrutar do certeza. relacionamento. Há sempre algo mais para você aprender, para você fazer, para É, você, enfim, crescer, né? E a primeira é. coisa que a gente conversando, a gente chegou à conclusão que a primeira coisa que precisamos para ter uma intimidade com Deus, para ter esse estilo de vida, é reconhecer Reconhecer que há um Deus. quem ele Reconhecer é, que né? ele é Deus, né? Que ele é o criador de todas as coisas. Então, assim, é abrir o coração para falar, cara, existe um Deus. Existe um pai, existe um senhor, eu não sei qual é a palavra, o termo que a pessoa se sente mais confortável, que você se sente mais confortável em falar. Mas esse reconhecimento de que existe alguém maior é necessário para você se aproximar, para você Porque ter, isso é fé, né, Rafa? isso é a fé. É a fé, né? Porque às vezes fala assim, eu não vejo. Como é que eu vou reconhecer? Então, assim, abre mão dessa sua racionalidade, abre mão desse seu ceticismo e reconheça. Cara, há um Deus e eu quero me relacionar com Ele, né? O coração aberto, um coração disposto é o que precisa. Para É isso começar, é mesmo. preciso um coração Um disposto. coração disposto. E isso é com qualquer coisa na nossa vida, se a gente for fazer um paralelo ou uma analogia. Qualquer coisa que você queira começar a fazer, que você queira começar a conhecer, precisa ter um coração disposto. Você precisa estar disponível para isso. Então, É, primeira coisa, reconhecer que há um Deus, estar reconhecer. disponível para isso, né? Para viver uma experiência, para ter um estilo de vida diferente, né? Porque a E partir daí você pode, aí sim se surpreender, né? Porque assim, só tem um lugar onde Deus não. Uma situação que Deus não pode agir. Não pode, mesmo ele sendo Deus, que é na incredulidade. Ele não pode agir na incredulidade, né? Então, assim, pensa e se permita viver essa experiência que acaba mesmo, assim, é muito individual, sabe? Você pode conversar com várias pessoas, você pode ter frequentado a igreja, ou sei lá, qualquer coisa. Mas assim, olha só, um versículo da Bíblia às vezes fala totalmente diferente comigo e com a Rafa. Mas eu li, é o mesmo. Se fosse assim, não tinha sentido, sabe? Porque a gente lê a Bíblia desde pequeno e cada fase da nossa vida, o mesmo versículo às vezes fala de maneira diferente. Então, ele é um Deus que conversa com você, mesmo assim. Às vezes não dá para colocar. Deus não é um Deus que dá para colocar na caixa. Por mais que tenha ali, mas o versículo está falando isso. Você entendeu errado. Não é você entendeu errado. Deixa o Espírito Santo falar com você, né? Falar em Espírito Santo, eu queria só colocar aqui, né, da Trindade, assim, né?
o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu costumo falar para a Bela, né, minha filha de 5 anos, né, o Espírito Santo mora aqui dentro, né? Existe o Deus que criou todas as coisas e tudo. E Jesus veio como homem e como Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus esteve aqui com a gente e tudo. E ele morreu, né? E foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então, quem habita em nós, quem mora, a casinha, né? O nosso coração, a casinha do Espírito Santo. Porque às vezes eu falo Espírito Santo, Jesus, Deus é a mesma coisa, é a É mesma a Trindade. pessoa. Verdade. E então, assim, a primeira coisa, né, para ter um relacionamento com Deus, para ter intimidade, é reconhecê-lo. Reconhecer. E a segunda, a gente acredita muito que é a oração. E aí, aqui oração, tem gente que chama de reza, tem outras pessoas que dão outros nomes, mas para simplificar, é uma conversa de qualidade com ele, né? Assim como para aumentar o meu relacionamento, para eu ter um relacionamento com a Rê, que é minha irmã, para a gente manter um bom relacionamento, a gente tem uma conversa de qualidade. Né? A gente pode fazer essa diferenciação, por exemplo, com amigas de infância. Nós temos amigas de infância que a gente não conversa tanto e por isso nós não estamos tão ativas na vida uma das outras. A gente não está sabendo do dia a dia delas. Nós amamos, nós sabemos que podemos contar, encontramos eventualmente, mas não estamos no dia a dia. Por quê? Porque não está tendo aquela conversa de dia a dia. Aquela conversa que Aquela você. comunhão, né, Rafa? O Isso, encontrar, o estar junto. compartilhar. Que isso que gera intimidade, né? Gera intimidade, é isso. E eu gosto de falar sobre essa conversa de qualidade, porque às vezes a gente acha que falar com Deus é quando o negócio tá ruim demais. Estourou uma bomba, aí corre lá, Deus me ajuda aqui com isso e tá, não sei o que, não, não, não. Não que ele não vá ajudar, ele está Ele disposto, tem né? o Deus maior é Deus. prazer, né? Ele É. não tem esse julgamento de você estar perto, você estar longe, você não falou comigo ontem, não. Ele está sempre disponível, né? Só que para a gente ter uma vida de intimidade verdadeira, uma vida real de relacionamento com Deus, é importante que você tire um tempo para Deus, sabe? Você entra no seu quarto, não precisa chegar, né? Assim, eu sou advogada, então para começar a conversa, para fazer uma sustentação oral, eu tenho que chegar, excelentíssimo senhor desembargador, presidente da turma, não sei o que, não, e não sei quem, não, Ministério Público e tal. Tem que fazer toda aquela coisa para eu chegar e falar o que eu quero. Com Deus não é assim. Eu não preciso dessa cerimônia. Eu simplesmente chego e falo, Deus, Pai, né? A forma como você se relaciona. Eu quero te ouvir, eu quero compartilhar sobre o meu dia, eu quero te contar essa história, eu quero te agradecer, né? Então, a oração precisa dessa oração de qualidade, né? Não é só assim, eu tô correndo e tipo, Deus me ajuda aqui com isso aqui, pronto. Isso não vai trazer intimidade, isso não vai trazer É. relacionamento, isso não vai ter um diálogo, né? Pode até ser um monólogo. Aí você fala, mas Deus nunca me respondeu. Mas Deus nunca fala comigo. Mas calma aí, Nunca ouvi, né? você falou e esperou ele falar, você se atentou, né? Porque às vezes Deus fala através de outras Fala. pessoas. Às vezes Deus fala, no seu coração você sente o que é para fazer. Trazendo paz ou um negócio, né? Não sei explicar. Às vezes Deus fala com a É gente assim. diferente. É Não, pra você tomar uma isso decisão, por exemplo, aí você, cara, tô em paz com isso, sabe, tô um negócio assim. E às vezes assim, cara, eu queria, parece que eu tenho que ir, mas eu não, né? Não sente assim? Tem é alguma coisa travando que você diferente. não sabe explicar. Exatamente. E quanto mais intimidade, é mais fácil. Porque é isso, quanto mais perto da pessoa, você fica mais parecido com ela e mais você consegue prever o que que ela falaria, como ela É. agiria, como ela se portaria, né? Por exemplo, eu consigo, diante de algumas situações, eu consigo ver. Tipo, eu vejo a minha irmã, a Rê, de longe, tá acontecendo uma situação e eu consigo perceber o que que se ela tá gostando ou não da Eu ia situação. falar, Se eu ela, ia falar se ela quer. exatamente de nós duas, Rafa. Tanto quando você iniciou, porque assim, por exemplo, essa questão da oração. Oração é conversar, né?
conversar com Deus. Então, assim, igual a Rafa falou que não precisa de protocolo. Eu e a minha irmã, nós somos muito amigas, quem nos conhece sabe disso. E eu vou te falar, tem vezes, esses dias eu saí, deixei minha filha na escola, liguei pra Rafa, Rafa, você pode tomar café? Porque assim, não tava dando tempo da gente conversar. E vocês não vão acreditar, a gente quer fazer pauta. Por quê? Porque a gente começa a conversar e aí vem um assunto, a gente fala de outro, não sei o que, quando a gente fala, eu queria ter te falado daquela história, menina, e não sei o que eu falei, que eu contratei, deu certo, não sei. Sabe assim? E a gente conversa tanto. Então, assim, quanto mais intimidade, mais assunto a gente tem, não é diferente isso? Porque É, às vezes parece assim, ah, não tem assunto, nossa, já conheço. Mas quando eu pego eu e a minha irmã, eu falo, gente, não tem base. A gente se fala todos os dias, todos. A gente não se vê todos, mas assim, quase todos, né? Ainda mais por uhum, causa dos meninos, dos meus filhos, né? Porque a Rafa dá um jeito, a gente dá um jeito, né? Mas assim, a gente conversa de tudo, do nada, assim, ninguém cumprimenta, não, já chega falando, tá, né? E assim, é, isso vai aumentando a nossa intimidade até esse ponto que a Rafa falou. De tipo assim, a Rafaela só me olhar, eu saber. Ou então eu só de vê-lo, assim, eu já sei o que tá acontecendo às vezes. Se é uma coisa ruim ou se é uma coisa que não é tão pesada, sabe? Assim, que eu não preciso me preocupar só de olhar para ela. Então, com Deus, são os três jeitinhos, né? Às vezes eu falo coisa que é. a Rafa fala. Até os nossos maridos, né, Rafa? Quando eles atendem o telefone, falam assim: Oi, Gracinha. Que a gente Oi, se chama queridas. assim de gracinhas. Oi, queridas. Aí fala: Oi, queridas, tudo bom, Ana? Aí eu Ele ligo, aí já sabe. O Kim atende: Oi, queridas, tudo bom? Vai pegando. Então, o que a gente quer dizer com isso tudo? E quanto mais você conversar com esse Deus, é assim. Você pega os três jeitinhos dele. O que, que seria três jeitinhos dele? Você começa a pensar como Jesus pensa, entende? Ai, nossa, você não vai. Não tô falando assim, gente, que a gente, né, vira assim, santificar a santa em pessoa, assim, aquela pessoa que não faz nada e tal. Você começa a discernir as coisas, discernir onde você vai, o que você ouve, sabe, e tal. Por quê? Porque você tá tão ligada ali, tá tão um só com ele, que tem coisa que tem graça e tem coisa que não tem mais graça para você. E aí cai É, naquele versículo, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, não é? É assim, não é o versículo? Não sou eu já, tem mas esse quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque é isso, e você começa a exalar o amor de Jesus mesmo, assim, sabe? E ter atitudes diferentes, muitas vezes, às vezes até se surpreendendo com a sua própria atitude, quando você vê já passou e você fez algo que você não fazia, você mudou hábitos, né? Por causa desse crescimento, dessa intimidade, dessa comunhão, de estar fazendo questão em estar comunhão com Jesus. e é essa conversa de qualidade mesmo, né? E é interessante porque às vezes, né, as pessoas acham que é algo muito assim, não, para eu falar com Deus eu tenho que estar santa, eu nunca posso ter É. errado, eu tenho que fazer, sei lá, um trem, uma limpeza dos meus Um pecados, assim, jejum. um jejum e tal, para me chegar. Isso não existe. Tipo, a morte de Jesus na cruz foi exatamente para que a gente tivesse livre acesso. E o Espírito Santo Senão a hoje gente tá, habitando em nós tá banalizando o sacrifício, né, Rafa? invalidando, né? Às vezes eu falo muito isso para Invalidando. Deus, eu falei assim, Deus, que em nenhum momento eu desmereça o seu sacrifício, O que o né? Senhor fez Porque por se mim. o Senhor fez isso por mim, uma morte de cruz, realmente é para eu viver aqui muito bem, É. com os desafios, mas sabendo quem me sustenta, né? Esse saber, essa confiança, ela vem da minha oração. Ela vem a partir do momento que eu sei que, independentemente das circunstâncias, há um Deus que cuida de mim. Há um Deus Uhum. que olha o Que meu se coração, que importa. sonda, que se importa. E assim, e ele se importa tanto. Tem uma amiga minha que fala assim: Rafa, eu acho muito engraçado, porque assim, eu não fico preocupando Deus, porque eu acho que tem gente que passa fome, tem gente que está doente, tem tantas coisas para eu pedir, sei lá, pelo concurso, por um estudo e tal, que eu não faço isso. Eu falei, amiga, pois eu faço. Porque Deus, ele gosta de saber de tudo da nossa vida, porque na Bíblia fala que ele sabe até um fio de cabelo que cai da minha cabeça, ele sabe.
Então, assim, ele se importa com detalhes, porque senão não falaria essa questão, né? Do fio de cabelo ali, não traria uma coisa tão assim, fútil, entre aspas. Então, Deus quer saber Aham, do detalhe. Então, assim, eu aqui em exatamente. casa, eu me Não, sinto. deixa eu só fazer um. Ah, pode falar, depois eu falo. Pode falar, Rê, que eu até perdi aqui o que eu ia falar. Você falou assim, eu aqui em casa. Ah, tá. Como eu trabalho em casa e o Kim trabalha é presencial, que o Kim é meu marido. Então, eu fico o dia inteiro aqui, mas eu converso com Deus. Falo, tipo, Deus, você viu esse processo aqui? Ou então, você viu como isso deu certo? Ou, entende? Essa pessoa, e às vezes, é tão interessante como a nossa intimidade com Deus fica aguçada, que às vezes eu tô do nada, sei lá, tô trabalhando normal, e eu penso em alguém, tipo assim, cara. Manda uma mensagem para essa pessoa falando isso, tipo, vem no meu coração. E aí eu falo, nossa, eu vou mandar. E aí é Deus, né? E aí direto a pessoa responde, nossa, eu estava pensando em você, essa mensagem fez todo sentido, eu precisava ouvir isso hoje. É Então, isso é verdade. intimidade com Deus, isso é o que é a oração. Porque ele encontra É, espaço para falar comigo, para auxiliar alguém que ele quer se achegar, né? Porque ele é. tem essa vontade. Quer derramar amor, né? Exato. Não, é porque você falou e eu lembrei assim, para quem é mãe que tá assistindo, né? Gente, sem brincadeira, ser mãe assim foi a melhor experiência que eu tive com Deus, justamente nesse sentido, de intimidade, de entender o papel de filha, sabe? E de entender e de achar que eu entendo o papel dele como pai, porque assim, tem 5 anos que eu tive a minha primeira filha. E até hoje tem atitudes que a Isabela tem, né, situações que acontecem que eu não consigo não pensar em mim e Deus. Sabe assim, na hora é como se aquela situação falasse comigo, me ensinando a respeito da minha intimidade com o meu pai, enquanto filha, sabe? Porque hoje mesmo, agora, tá fresquinho. A Isabela, eu tava aqui com o João Vitor, eu tava dando mamar e a Isabela tava jantando. E foi a primeira vez que eu deixei a Bela. Tipo assim, na rotina noturna, ela toma banho primeiro, depois ela janta. E hoje ela quis jantar primeiro. Então tá, ela tava jantando, eu tava com ela à mesa, né, na mesinha dela, e eu tava dando mamar pro João. Aí ela, mãe, peraí só um minutinho que eu já tô voltando. Aí tá. Aí ela foi. Como eu tava dando mamar pro João, ela foi pro quarto e tal. Até percebi que ela tava demorando, né? Mas assim, sabe, eu tava tão distraída com o João Vitor. Aí ele dormiu, aí eu fui colocá-lo e vi assim um cheiro de perfume, de banho, sabe? E foi rápido, assim, né? Acho que em 9 minutos, assim. Aí eu pus o João Vitor no berço e ela, mãe, fecha os olhos, não vem no meu quarto. Aí eu saí, aí eu fechei o olho, e aí ela, me dá sua mão. Aí eu segurei, aí ela, pode abrir. Aí ela tava de pijaminha, de banho tomado, até com hidratante passado, sabe? E eu, gente, vocês não acreditam, mas eu me emocionei com isso, porque assim, todo dia, quem tem filho sabe, assim, principalmente na cidade, é uma luta, sabe? Pra tomar banho, pra não sei o que. Vai tomar banho, já falei com você, não sei o que, sabe? Assim, aí um chorando e tendo que mamar, a outra grita, aí acorda o outro. E assim, gente, aí ela chegou assim, ela toda assim olhando pra mim, assim, eu tomei banho. Aí eu olhei assim a toalha, a roupinha dela, aquele cheiro gostoso. E eu, gente, eu me emocionei. Eu ajoelhei, eu falei assim, filha, você é muito preciosa, você é linda. E sabe o que que eu pensei na hora? Aquilo me alegrou tanto. Enquanto no mesmo momento tinha alguém ganhando um presente, uma joia, um celular, ou sei lá, fazendo o quê? Ganhando um emprego. A minha alegria parece que não podia ser comparada, assim. É como se tudo aquilo que eu trabalho com ela, que eu faço por ela, assim, sabe, tá ali. Faz parte, ela vê, ela reconhece, ela funciona, sabe? Ela tá sendo moldada, ela tá aprendendo a ser independente. E ela sabia que aquilo ia alegrar meu coração, uma coisa simples. E de fato, alegrou muito meu coração. E a Bíblia fala, né? Não entristeceis o Espírito Santo. E aí foi esse versículo que veio quando eu abaixei e abracei ela, assim, sabe?
Ela fez carinho assim, ela viu que eu fiquei tão feliz que ela falou assim: mãe, eu vou fazer isso todos os dias. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai, mas assim, foi muita alegria pra mim. E aí, na hora, Deus falou comigo. Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Eu falei, Deus, eu fechei os meus olhos assim e pensei, não falei alto porque não tinha nada a ver, a Bela não ia entender. Falei assim, Deus, eu entendi. Eu quero muito alegrar o seu coração com pequenas coisas, né? Então, às vezes, essa mensagem que você mandou e tal, né, para alguém que você, ai, lembrei da fulana, eu vou mandar uma mensagem. Às vezes isso é o que vai alegrar o coração do pai, porque vai fazer diferença na vida dela e Deus vai se agradar demais disso. Né? E é muito gostoso isso. Isso gera o relacionamento, gera intimidade, gera você uma sede por buscar isso, por viver É isso, um porque isso é ciclo, né? Porque incrível. É um você se ciclo. sente amado, você ama, e você se sente amado com aquilo, você ama de novo Isso, e e viver fica nisso é bom propagando, né? demais. Isso. É, É. exatamente. E o, Exatamente. isso é muito perfeito. E aí entra também no terceiro ponto, que são as influências, né? É, Quando você, por exemplo, a gente está aqui compartilhando, eu consigo sentir esse amor e consigo sentir o amor de Deus. Por quê? Porque a gente tem essa influência, né, de falar de Deus, de compartilhar, de acreditar nisso, de querer conhecer mais sobre os caminhos do Senhor, né? E aí a gente fica, cara, com quem que eu vou andar? Eu, quem Rafaela, eu eu vou gosto ouvir? quem eu vou ouvir. Eu gosto de andar com pessoas que também querem isso. Não que as pessoas precisam saber perfeitamente isso, não. Eu gosto de andar com pessoas que querem aperfeiçoar, que querem conhecer mais de Deus, que selecionam o que, que elas estão escutando, que selecionam o que, que elas estão vendo, né? A gente É, tem muito essa preocupação, né? Às vezes a Bela até fala, não, essa música minha mãe não gosta, a Dinda não gosta, essa música não pode. Porque a gente tem tentado fazer uma seleção, né? Porque parece que hoje parece não, né? As músicas não têm letra, tipo, filtro nenhum. filtro nenhum, é um negócio, uma bagunça. E aí não é algo que eu quero, né? Tipo assim, eu não quero ficar ouvindo isso, eu não quero ficar assistindo, não que eu, nossa, vou me isolar na minha bolha, não. É que eu É. faço uma seleção. O que que vai me influenciar? Né? O que que eu quero Exatamente isso ouvir? que influenciar, porque você mesmo, não precisa de ninguém estar falando para você aquilo que influencia você ou não. Né? Uma vez eu conversando com uma amiga minha, e ela falou assim: ai, quando eu fico ouvindo essas músicas, me dá uma vontade de não sei o que. Não, não, não. Eu falei: ei, tá vendo? A gente conversou sobre isso esses dias. Você me falou isso, isso, isso. Aí ela tipo assim, ela reconheceu que quando ela ouve, ela cai num esquema meio depressivo, porque ela fica lembrando de amores passados e não sei o quê, sabe? Então você vê que, cara, isso não é balela. É Não verdade, é? aquilo que você ouve, a música que você ouve. Ah, não, nunca mais vou ouvir. Não, não é isso. Mas assim, o que você tem ouvido todos os dias? O que virou um hábito para você? Porque aquilo entra no seu coração, na sua mente, mexe com você. Palavras fazem isso, né? Pessoas fazem isso. Ah, então eu não vou poder. Ah, não, eu quero andar com fulano porque não, mas seja inteligente, seja esperto. Para tudo nessa vida a gente tem que fazer escolhas mesmo, assim. Assim, você tem que. A gente já falou várias vezes, inclusive aqui nas lives, né? Quem tem te influenciado, né? O que você tem buscado, para onde você quer ir. E tudo, na verdade, acho que tudo que foi dito até hoje cai nessa história da influência, de você crescer com as pessoas e tudo. A gente já falou daquela, né? Todo mundo hoje em dia já sabe que a gente é a média das 5 pessoas que você mais convive e tal. Gente, até estudos científicos hoje em dia falando sobre essas coisas. Então, assim, acorda mesmo, sabe? Decida tomar a rédea da sua vida e faça suas escolhas, doa quem doer. Você precisa pensar em você para que você seja uma pessoa completa, sabe aquela história da máscara do avião? Para que você esteja respirando, para que você transborde na vida de outras pessoas, né? Por muito tempo eu pensei cheia de dedos, ai, mas fulano, não sei clã. Mas assim,
Não é que tá atrapalhando minha vida, levando pro buraco, que também tem amizade que leva pro buraco mesmo. Mas, assim, eu Tem quero mesmo. gente que me faça voar, gente que me faça crescer, que me faça pensar diferente, né? Que provoque em mim isso. Então, a gente precisa É. decidir. E é até bom ressaltar aqui, repontar aqui. Obviamente, eu também penso como você, e obviamente eu tenho agido nesse sentido. E aí fala assim, mas por ser cristã, você não teria que ajudar as pessoas? Claro, quem quiser, sabe? Quem quiser ser Quer ajudado. vir, quem quiser ser ajudado. Quer vir para esse time, quer andar junto, quer crescer, quer compartilhar as coisas, vamos juntos. Vamos É. nessas, chega. E eu acredito que a maioria das pessoas estão dispostas a ajudar. Né? A maioria Uhum. das pessoas fala assim, cara, eu tô num momento ruim, Rafa, você me ajuda? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem gente que precisa de um contato mais diário, tem gente que precisa de coisa mais espaçada, mas a pessoa é diferente. Né? É. Cara, você me ajuda, eu quero sair daqui, eu quero evoluir também? Vamos. Agora, aquela pessoa que fica, ai, mas eu não sei. Ai, mas será? Ah, não, mas isso não é pra mim. Tipo assim, cara, Cuidado para não não dá. contaminar, né? É. Não dá, porque senão eu vou conviver tanto com isso, daqui a pouco eu vou estar igualzinho. Vou estar Ah, falando mas eu não assim, é. sei. Né? E é engraçado, porque nós não estamos motivados o tempo inteiro. Nós temos que agir e criar essa ambiência de motivação mesmo, né? Ver quem que vai me influenciar ou não. Então, obviamente, eu tenho grupos de pessoas de São Paulo que eles estão animados o tempo inteiro, tá? Eu fico doidinha para estar lá com eles, né? Até penso em ir em maio e tal. Por quê? Porque essas pessoas elas estão oxigenando. Tem gente aqui perto de Brasília que está oxigenando, tem gente de Uberlândia que está oxigenando, e é isso que eu quero. Então, se eu quero um crescimento, obviamente eu vou buscar influências que me fazem crescer. E se eu quero ter um Uhum. relacionamento com Deus, obviamente eu não vou estar perto de pessoas que falam mal de Deus ou que Mal não de acreditam Deus, nisso, que não querem viver isso. é, Cara, eu respeito, mas não é algo que eu quero pra mim, porque eu tenho muita é, convicção, eu sei o que eu vivo, porque eu reconheço quem Deus é, eu tenho uma vida de oração com Ele, um diálogo, né, todos os dias. Então eu quero que a influência seja nesse sentido também, é. né, de pessoas que vão me acrescentar, porque tem pessoas que, a Bíblia mesmo fala, tem pessoas que são apóstolos, sei lá, mestres e tal, então cada um tem um dom. Então eu É, posso entender, ter um relacionamento com Deus de uma forma, você tem de outra, a gente compartilha, a gente cresce, né? Eu cresce, te ensino, você me exatamente. ensina, a gente cresce. Então isso é para É, somar. é E, verdade. e o quarto ponto, né, que a gente trouxe aqui, reconhecer Deus, ter uma vida de oração, um diálogo, influência, e o quarto ponto é a própria Bíblia. Porque a Bíblia, ela traz exatamente quem Jesus era, ela mostra todo o exemplo de uma pessoa que não julga, uma pessoa que está disposta a ajudar, uma pessoa que você vê onde está o coração dele, uma É, pessoa que se exatamente. estressa eventualmente, né, quando ele sai lá no templo jogando as coisas. É uma pessoa que você pode ver ali e se inspirar, você vai ser direcionado, você vai ter um manual para você. É, E é igual você comentou, né, Rê? Às vezes você vai ler um versículo hoje, ele vai te trazer uma mensagem. E daqui 2 anos, ou daqui uma semana, você vai ler aquele mesmo versículo, só que o seu histórico, o seu momento, a sua o sabedoria cenário já daquele mudou, né? momento vai te trazer uma outra visão, vai te trazer É, uma outra resposta. A Bíblia não é engessada, ela é, fala, ela fala com quem quer ouvir, é, né? Então, exatamente. é isso, né? Tipo assim, e aí tem gente que fala, a Bíblia é muito difícil. Primeira coisa, tira isso da cabeça. É, Porque porque se fica você com esse é difícil, é difícil, é difícil. Você se é, convence que é difícil. se convence e já não recebe, tipo assim, lê um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nossa, é muito difícil, o que que tá falando aqui? Quem é pastor, Senhor, como é que é isso? Então, quando você já vai com essa mente, assim, bloqueada, vamos dizer assim, com esse negócio, é difícil, como tudo na vida, se você já vai com essa mentalidade de que é difícil, pode ter certeza que vai ser mesmo. É Mas mesmo. se você vai com a disposição, com o coração aberto, de tipo, eu vou ler e vou te extrair algo, nem que você leia só 2 versículos e fique meditando naquele versículo. Nossa, o que que quis dizer nesse versículo? E aí depois você entende um pouco da história, vai ler um pouco o que é a situação, né?
onde que está esse versículo, o que estava acontecendo, com certeza você vai ser agregado. E o legal de hoje em dia, antigamente era só aquela Bíblia com a linguagem muito rebuscada, aquela coisa complicada, e tal. Hoje em dia tem linguagem mais Outra acessível, tem planos versão. bíblicos, Exato. né? Tem planos Plano bíblicos bíblico é muito no bom, porque aplicativo. direciona, ele tem meio que. Tem um texto e depois tem alguns versículos. É muito legal mesmo. É Eu muito que, bom. posso ler um exemplo aqui de um versículo que até eu acho que cabe muito bem aqui para a live, que está em Sim. Jeremias 29:13. Ó, tá escrito assim, ó, vocês vão me procurar. Ficou mudo, Rê. Deu para cortou? Cortou. E agora? Tá Acho mudo? que a sua voz tá um pouco atrasada, mas vai. Ixi, será que eu saio e volto? Não, agora tá bom. Tá. Jeremias 29:13, né? Vocês vão me procurar e vão me achar, porque vocês vão procurar com todo o coração. Então, assim, o que que é fato? Se você procurar com seu coração, você vai achar. Então, a gente está te dando um caminho certo, certeiro mesmo. É fato. Se você procurar com todo o seu coração, você vai achar, né? E eu só queria ler, assim, na versão diferente, ó. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Né? Essa é uma versão, e a outra, que é a nova tradução na linguagem de hoje, é: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Né? Só para vocês terem noção, né, da linguagem. E esse versículo eu queria deixar aqui registrado, sabe, para vocês, porque é verdade. É uma verdade simples e objetiva. E aí a gente até queria deixar um micro movimento. Ah, quem gostou do papo, quem foi acrescentado de alguma forma, coloca uma formiguinha aí para a gente saber que esse papo também Fez foi para sentido para você, fez você, sentido. É, e a né? gente E queria deixar. vai ficar gravada essa live. E se no decorrer da semana você lembrar de alguém que você se importa, que gostaria de compartilhar isso, que se alguma coisa falou com você, passe para essa pessoa, para ela ouvir, né? E é até legal, porque ela vai ouvir a gente falando que você se importa e vai se sentir amada por você. Então É encaminhe essa verdade. mensagem. Vai ficar no perfil da Rafa. É verdade. E aí, o micromovimento que a gente queria deixar para essa semana é de ter uma conversa sincera Sincera. com Deus. Entrou no quarto, fechou a porta, fala tudo que você quer falar. No carro, eu Sem dirijo neura, sem muito falando meia. com Deus. Sem pensar o que vier. Eu falei, né, Rafa, vamos provocar a pessoa para assim. Não, eu quero só falar. Sabe? Abre a sua boca e fala assim: ó, Deus, eu ouvi lá as meninas falando na live, e é o seguinte. Eu acredito que o Senhor existe, acredito que você existe do jeito que você se sentir melhor. E eu desejo aprender um pouco mais. Eu quero viver essa intimidade. Me ensina, me direciona. Fala comigo, sabe? E fala como você tem se sentido. Ah, eu sempre pensei isso. Sinceramente, eu já pensei isso do Senhor. Me desculpe, mas eu já pensei. Seja sincero. Tô vivendo isso. Por que que eu tô vivendo isso? E não sei o quê. Cara, tudo que você sentir vontade de falar, fala, fala, fala. Depois você vai se acalmando. Ou seja, Aí depois grata, você se agradece o acalma que você e quiser. escuta. Aí escuta. A gente queria sugerir isso também, né, Rafa? É, Que é você ver- pare de falar. Depois você falou tudo. Para, respira. Eu vou falar igual eu falo para as crianças. Cheira a flor, sopra a vela. E põe assim um minutinho em silêncio para a poeira da sua mente, das suas preocupações, até da sua euforia de gratidão, também para tudo se acalmar e você ouvir a voz de Deus, sentir o amor dele por você. Ele vai se você uma vez o Paulo, você lembra do Paulo Rafa Vieira?
dele contar que uma vez ele pediu para Deus mostrar o amor dele para ele, ele ficou insistindo, insistindo, me mostra seu amor, deixa eu sentir seu amor por mim e tal. Aí ele tava dirigindo, ele ouviu um louvor, assim, ele dirigindo, ele começou a chorar compulsivamente, estacionou e pôs o carro onde o ônibus para na parada, porque ele começou a chorar e se tremer, assim, ele sentiu o amor de Deus, que ele vivia pedindo, 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 pedindo. Essa experiência eu nunca esqueci, a gente era bem novinha, mas achei aquilo muito forte. Então, assim, acalma seu coração e deixa um minutinho assim, ó. Só e vê, e vai ter a sua experiência. Essa aqui é um micromovimento. Quem sabe ele é esse micromovimento que a gente está sugerindo que vocês façam, seja o primeiro de um relacionamento profundo que você vai ter aí com Deus a partir desse micromovimento, né, Rafa? E a gente pede Deus dar experiências incríveis e cada um tem a sua experiência, né? E ela só é possível quando você se dispõe, quando você está disponível. Se você estiver sempre correndo, sempre fazendo mil coisas, aquele ruído te impede de ouvir, né, a voz de Deus, de ouvir você, de sentir seu coração, de sentir a presença, de se deleitar mesmo, porque a presença de Deus, ela é muito gostosa. Assim, É dá agradável. vontade de ficar assim, só por Ali. conta disso, ali, naquele cantinho. E isso é para todo mundo. Isso não é só para mim, não é só para Rê, como algumas pessoas falam pra gente, né, Rê? É. A gente quer deixar aqui que não é só para nós duas, é para quem É para quiser, quem é para quer. quem buscar, é para quem está disponível, né? Porque Disponível. Deus já iniciou essa questão de intimidade, né? Foi Ele que nos chamou para essa intimidade, então a gente só precisa corresponder. E eu queria só terminar concluindo dizendo assim, né, que a gente pode escolher viver um momento com Deus, né? Um momento aqui, um momento ali, ou a gente pode escrever a nossa história com Deus, que aí são todos os dias. Aí é todo É, dia de intimidade, todo dia de relacionamento. Então essa é uma escolha é, pessoal, né? Cada um que vê o tempo que vai dar para Deus, o tempo que vai ouvir Deus, o tempo que vai se dedicar a ter essa vida. exatamente. Então é isso, Um pessoal. Vocês momento ou uma gostaram? história. É isso. Um momento ou uma história fica aí pra gente refletir. O micromovimento está lançado. Quinta-feira que vem a gente volta só eu e a 01 de novo, que a 03 vai Ah, estar é, porque lá a ainda Ana no ainda The vai estar Bride. ganhando lá no reality, ganhando o casamento Ei, dela. foi muito bom esse papo. Vamos E tirar não um se print esqueçam, Deus não tem filho preferido, Deus tem filho que o prefere. que o prefere. Seja esse filho Exatamente. esperto que prefere estar na presença do pai, viu? Isso mesmo. Ah, o print, Reba, né, Fá? um print pra gente postar. Calma aí, deixa eu sair. Posta, marca a gente, coloca uma frase que te marcou, uma ideia que você teve, se edificou sua vida, compartilha também. Se quiser falar com a gente, né, Rê, no direct, no privado, No pode privado, falar, pedir. a gente está Teve disponível. uma pessoa que me pediu oração outro dia, a gente conversou muito, foi muito legal, e a gente está aqui para isso, para servir mesmo vocês, para compartilhar o que a gente tem vivido, né? É, E também ser acrescentados por cada um ser de vocês. acrescentado. Exatamente. Então tá, Um boa beijo, boa noite. noite. Até quinta que vem, 9 Obrigada, horas. até quinta. Beijão. Tchau. Tchau.